Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões que já trabalhamos em aulas de resolução de questões aqui em nosso canal sobre Piaget, como Piaget é cobrado em concursos de educação física. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho, deixa o like, comenta aqui quais temas você acharia interessante de assistir em nossas aulas e se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá o link nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, aproveite essas questões e bons estudos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das 4 fases do desenvolvimento da criança. E aí, nesse caso, a gente vai estar falando do desenvolvimento cognitivo, mais especificamente dos estágios de desenvolvimento cognitivo por Piaget, né? Sugerido por Piaget. E aí, a gente tem uma aula específica sobre esse tema aqui no nosso canal. Eu vou deixar no card aqui em cima e de forma resumida para terminar essa nossa aula e falar rapidamente o gabarito dessa nossa questão. Nos 4 estágios de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, nós vamos ter primeiramente o estágio sensório-motor, em seguida pré-operatório, o terceiro estágio é o operatório concreto e, por último, o operatório formal. Recomendo bastante você conferir a nossa aula sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget, porque acaba sendo um dos temas mais importantes, um dos temas recorrentes, trabalhados principalmente em provas da licenciatura. Então, nesse caso, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, temos então quinta questão, alternativa D, é a correta. Quinta e última questão, o jogo é uma categoria maior, uma metáfora da vida, uma simulação lúdica da realidade que se manifesta, que se concretiza quando as pessoas fazem esporte, quando lutam, quando fazem ginástica ou quando as crianças brincam. Freire e Skagra, 2003. Quando o jogo não modifica a estrutura de pensamento, sendo mera atividade de repetição, Piaget o classificou de jogo. Então, quando a gente fala dos tipos de jogos de acordo com Piaget, nós vamos ter 3 principais jogos. O jogo de exercício, que vai estar intimamente ligado ao estágio de desenvolvimento cognitivo sensório-motor. Então, é um jogo muito mais relacionado ao prazer, de fato, do movimento, né? De explorar aquelas capacidades e ter meramente uma repetição, como esse enunciado diz. Então, como é um jogo que está intimamente ligado ao estágio sensório-motor, a gente vai ter jogos, né? A mera exploração de movimentos e a mera repetição. O segundo tipo de jogo são os jogos simbólicos, que aí a gente já vai ter algumas representações, né? A gente já vai ter aí o jogo de faz de conta. O jogo simbólico também é conhecido como jogo de faz de conta, onde a criança passa a utilizar o seu pensamento, né? A utilizar a imaginação para fazer essas representações. E o terceiro tipo de jogo são os jogos de regra, onde a gente vai ter aí a transição para um modelo mais social, né? Onde a criança de fato vai deixando de lado um pouco o lado egocêntrico e vai se acostumando às regras da sociedade de forma geral a partir dos jogos de regras. Então, quando a gente fala de um jogo que não modifica a estrutura de pensamento, sendo mera atividade de repetição, nós vamos ter os jogos de exercício. Quinta questão, então, item B é o correto. E quarta questão, para Piaget, o ser humano atravessa 4 estágios ou fases de desenvolvimento cognitivo. As opções a seguir apresentam esses estágios, à exceção de uma, assinale. Também é um tema que a gente trabalha lá no nosso curso, né, o desenvolvimento cognitivo, e também temos uma aula aqui no nosso canal trabalhando especificamente esses estágios de desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget. Se você ainda não assistiu essa aula, dá uma olhada nos nossos vídeos passados. E aí, de forma geral, as 4 fases do desenvolvimento cognitivo de acordo com Piaget vão ser a fase sensório-motora, ou estágio sensório-motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto e estágio operatório formal. Então, essas são as 4 fases ou estágios de desenvolvimento cognitivo
de acordo com Piaget. Nesse caso, a única que não faz parte aí presente na quarta questão é a alternativa B, o estágio neuromotor, né? A gente vai ter o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, a única que não faz parte, de fato, a alternativa B, neuromotor, quarta questão, item B, é o correto. Terceira questão. Estudiosos do desenvolvimento infantil, como Friedman, utilizaram as classificações de Jean Piaget para conhecer as mudanças que ocorrem nas crianças nos primeiros anos de vida até em torno de 12 a 13 anos de idade. Segundo a concepção piagetiana, os jogos praticados pelas crianças seguem uma sequência de acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo que possuem. Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos jogos na evolução da vida da criança, segundo Piaget. Então, quando a gente fala de classificação dos jogos de acordo com Piaget, nós vamos ter três possibilidades. Primeiramente, os jogos de exercício, que ocorrem nos primeiros 18 meses de vida, são jogos muito relacionados ao período sensório-motor, né? Jogos de manipulação que não exatamente têm uma lógica, que têm regras estabelecidas ou tem um pensamento por trás dos jogos, e sim jogos muito relacionados à manipulação, aos sentidos. Esses são os jogos de exercício. A partir dos 2 anos de idade, nós vamos ter os jogos simbólicos, que são os famosos jogos de faz de conta, né, onde a imaginação vai ser o principal aí da brincadeira, do jogo. E por último, os jogos de regras, que vão surgir a partir dos 4 anos de idade, e é demonstrada uma transição de um período mais egocêntrico para um período mais sociável, né, onde de fato esses jogos de regras é uma transição do desenvolvimento cognitivo para uma vida social de fato. Então, por isso que são jogos de regras. O primeiro momento em que a criança consegue de fato entender as regras, compreender que aquilo faz parte do jogo também. Então, terceira questão, jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. Quinta e última questão, dentre alguns modelos teóricos do desenvolvimento humano, faltou aí uma palavrinha, temos a teoria do marco desenvolvimentista proposta por Jean Piaget, que é dividida em 4 fases de desenvolvimento. A fase correspondente à faixa etária de 7 a 11 anos é denominada, então quando a gente fala dessas fases de desenvolvimento de acordo com Piaget, né, os estágios de desenvolvimento cognitivo, nós vamos ter as 4 fases. Primeiramente, a fase ou estágio sensório-motora, ou sensório-motor, que vai do 0 aos 2 anos. Segundo, o estágio pré-operatório, ou nesse caso, o pensamento pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Terceiro, o estágio de operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos. E, por último, o estágio de operações formais, que vai a partir dos 11 anos, né? De 11 anos em diante. Então, nesse caso, como ele pede a fase, o estágio correspondente à faixa etária de 7 a 11 anos, nós vamos ter a alternativa D, a correta, o estágio de operações concretas. Quinta questão, então, alternativa D. Segunda questão. A literatura afirma que os indivíduos passam por diferentes estágios de desenvolvimento motor, cognitivo, moral e social. Na avaliação diagnóstica, o professor constatou que seus alunos demonstram capacidades de raciocínio lógico, de fazer reflexões e de resolver problemas chegando a respostas originais. Estas habilidades são características de que estágio de desenvolvimento intelectual? Então, quando a gente fala de estágios do desenvolvimento intelectual ou cognitivo, a principal referência utilizada são os estágios de acordo com Piaget, né? Então, inclusive, a gente já tem aqui no nosso canal uma aula trabalhando esses estágios, vou deixar no card aqui em cima, em que ele vai dividir os estágios em sensório motor, em pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. E pensando nessa alternativa, nessa questão especificamente, né, onde ele vai falar que os alunos demonstram capacidades de raciocínio lógico, de fazer reflexões e de resolver problemas, chegando a respostas originais, nós vamos ter o 4º estágio de desenvolvimento cognitivo, que é o operatório formal, né, a partir dos 11 anos, onde a gente vai ter um pensamento mais hipotético, um pensamento mais científico, com esse raciocínio lógico, fazendo algumas reflexões em busca dessas respostas originais.
Então, pensando nos estágios de desenvolvimento cognitivo, de acordo com Piaget, nós vamos ter o estágio operatório formal, que se dá geralmente a partir dos 11 anos de idade. Segunda questão, a alternativa C é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram, @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.